Você sabe que quando eu encontrei, eu não conhecia, né? O Ricardo Barros foi quem me substituiu no Pânico, né? Que está atualmente no Perrengue, né? Mas eu não conhecia Ricardo Barros. E aí, anos mais tarde, ele já tinha saído, já estava o Alan. Eu estou numa festa, né? E aí vem o nosso Vilela, né? Inteligência Artificial. Certo. Né? Limitada. E o Vilela e tal. Aí ele falou assim, pô, Pedrão, vem cá. Deixa eu te apresentar aqui uma figura. Aí ele chamou o Ricardo. Aqui, Ricardo, vocês aqui têm em comum que foram diretores do Pânico. Aí eu falei, pô, aí o Ricardo olhou pra mim assim e falou assim, você que é o Pedrão? Ele me abraçou. Aí eu falei, cara, pô, cara, maneiro e tal. Aí ele falou assim, cara, puxei seu tapete, eu não sabia. Você tem noção que durante o tempo que eu fiquei lá, você era o cara mais imitado pela galera nos bastidores? É mesmo? A Quem galera era mais imitava, assim, principalmente teus esporros. Porque eu dava uns esporros mesmo. Eu fazia força pra não rir, mas inevitavelmente eu tinha que dar umas enquadradas. Porque, bem digo, por exemplo, Carlinhos te testa até o limite. Nossa. Então, assim, ou tu faz alguma parada ou fudeu. Vamos dar risada a todo mundo e aí o planejamento vai pro caralho. Não, cara, assim, estresse de porrada mesmo. Eu tive uma vez com o Ceará, que é um cara que eu adoro. Uma semana depois já tava tudo certo. Virou estrela. Sem tempo pra vir. Ô, Pedro, mas foi tudo certo. Quanto tempo você dirigiu essa turma? Rapaz, assim, se somar o total, foi um aninho e alguma coisa. Porque eu não cheguei já pra estrear, né? Eu cheguei antes. Você que teve a ideia de colocar a galera na A ideia TV? foi dele. Então, assim, quando eu chego no Pânico, eu já vinha de uns 10 anos na Globo, né? Fazendo video show principalmente, mas também Big Brother e aquele outro reality, o Fama. Certo. Aí eu chego no Pânico, né? Antes de eu chegar no Pânico, eu tinha passado por São Paulo e ficado por alguns meses dirigindo o TV Fama. Inclusive, eu reformatei o TV Fama para esse formato que virou, porque era um programa de bancada. Uma coisa completamente sem graça, engessada. Apresentado pelo Bonfá e pela Monique Evans. E aí, não, vamos mudar, estamos contratando o Nelson Rubens, gravei um piloto com ele, cheguei pra galera e falei assim, ó, precisa ter uma apresentadora com ele sozinho não vai segurar de jeito nenhum, o Nelson é ótimo, mas sozinho, imagina, ele sozinho falando ok. Quem é que vai dar? Ele precisa de alguém pra ele entrar no ok, né? E aí veio, né, então, enfim, foi a Janaína Barbosa, que era namorada. Ela é boa também. Do Otávio Mesquita. Foi a primeira e esse formato veio e assim, atravessou. Caramba. Então, aí, enfim, eu saio do Rio, eu já, assim, depois da terceira edição do Big Brother, eu saio do Rio porque, enfim, o Boninho era um cara meio complicado. Quando eu fui pro Big Brother, cara, eu fui pra ser o diretor da parada. Mas o diretor geral era o Luiz Glazer, que foi o cara que trouxe o Big Brother pra Globo. E aí o Glazer me chamou, né, para ser um dos diretores, e assim, eu não tenho dúvida que com o Glazer eu teria voado, porque era um formato que eu estava muito à vontade para tocar. Só que aí o Glazer, ele precisava tomar algumas decisões mais rápidas, ele hesitou, botaram o Boninho com ele. Cara, não demorou nem 2 meses, o Glazer foi sacado e o Boninho ficou sozinho. Eu era o diretor do outro cara, quer dizer, ele nunca me deu moral. Aí depois da terceira edição eu falei, quer saber? Vou para São Paulo, que foi legal lá no TV Fama. Mas eu fui assim completamente aleatório. A minha vida é cheia de rolês aleatórios, né? Eu chego em São Paulo. Vi de hoje, tá no olhar aqui cínico, hoje, né? exatamente. E aí, cara, eu chego em São Paulo, assim, na primeira semana, uma amiga minha fala: não, vamos comigo lá numa festa da Cristiana Arcangeli. Eu nem sabia quem era, Eu falei, vambora. Cara, eu chego na festa, tinha várias celebridades e tudo mais. E aí eu tô ali, de repente, um tapinha nas costas, Marcelo de Carvalho. Nossa, e aí ele falou assim, pô, nunca mais eu te vi e tal. Aí eu falei, e aí, Marcelo, você tá onde? Porque eu também tinha ido para Nova York fazer um curso de cinema. Você já voltou então pro Brasil? Eu falei, voltei, fui pro Big Brother. Aí ele falou assim, eu tenho um projeto que é a sua cara. Aí eu, no meio da festa, assim, eu falei assim, fala aí. Ele falou assim, o Pânico, lá da Jovem Pan. Eu falei, pô, legal. Ele falou assim, vai amanhã lá na Rede TV pra gente conversar. Fui lá, né? E aí foi engraçado porque a Mônica Pimentel, que era diretora artística, quando me viu lá, falou assim, caramba, você tá aqui, tô precisando de um diretor para assumir o Noite Afora da Monique Evans, ninguém tá segurando e tal. Falei, Mônica, eu tô vindo conversar com o Marcelo, ele quer que eu dirija o Pânico. Não, eu vou falar com ele agora, que eu preciso que você apague esse incêndio agora. Porra, ela voltou, sei lá, 10 minutos depois. Não, Marcelo me deu um esporro, falou que é para você pegar o projeto do Pânico e tal. Falei, não, Mônica, mas o Pânico vai demorar a estrear. Dali até a estreia demorou uns 6, 7 meses.
tu quer? Eu vou lá. Eu deixo eu conhecer a galera lá do Noite Afora e eu toco enquanto não estreia o Pânico. Então eu ainda fiquei no Noite Afora num período da incubadora do Pânico que eu vou falar. Mas aí ele falou assim, ó, vai lá pra Jovem Pan que estão te esperando. A história é a seguinte, o Pânico já estava há alguns anos querendo migrar para a TV. Ensaiando. E o que me foi passado, e era uma coisa que assim era muito óbvia, ninguém acertou a mão. Porque você fazer a migração do rádio para a TV, tá aqui o Jorge, é muito complicado. É mesmo? Primeiro que você tem que ter um olhar ali, e foi o que eu falei para ele. A minha primeira reunião tava todo mundo me olhando com aquela cara fechada, né? Tipo, mais um, né? Mais um babaca aqui que vai tentar fazer alguma merda. E não vai dar nada, Não vai dar em nada. E aí eu meio que contei para eles um pouco da minha história rápida, não só da Globo, mas principalmente de um projeto que eu tinha feito antes, chamado Top TV na Record. Que eu era um moleque de 25 anos e o programa estourou, virou em rede nacional, um programa feito por 2 caras. Eu e o Richard, que o Jorge conheceu no Video Show. E assim, foi um programa que a gente tinha liberdade, cara, deu muito certo. De audiência, de crítica. E eu falei para eles o seguinte, falei, ó, a gente está indo para uma emissora que eu conheço bem, que é a Rede TV. A nossa estrutura vai ser acanhada, para ser o mais elegante possível, né, na palavra. Muito elegante, vai ser acanhada. Mas a gente ali vai ter uma parada que vale ouro, que é liberdade total. Sim, isso daí aí é verdade. Já começou a mudar. Aí eu falei para ele, aí eu já emendei, aí eu peguei o embalo, eu falei assim, ó, vocês são um programa de rádio. Se a gente tentar fazer rádio na TV, é melhor a gente nem fazer. Porque vai ficar uma merda. Aí eu ainda olhei pro Emílio assim e falei assim, o Emílio sabe disso porque ele teve uma experiência com bola no Faustão, no Caldeirão do Hulk. No Caldeirão do Hulk, que eles estavam ali meio que para fazer um rádio ali. E eu imagino que tenha sido uma experiência traumatizante, né? Aí eles olharam assim e tal, já meti uma graça já para, né, dar uma cutucada. Para mostrar para eles que beleza, o humor é agressivo mesmo, eu vou embalar, eu tô nessa, tô junto. E aí eu falei assim, ó, seguinte, isso, cara, eu já tinha ido para a Jovem Pan pensando nisso. Falei, cara, como é que vai ser esse programa? Programa de auditório, domingo, tem um monte, tem Faustão, tem Silvio Santos, tem Eliana, tem Gugu. Fazer mais um programa de auditório na Rede TV, não vai ninguém. Exatamente. Nem Ovelha iria para contar lá. Falei, não vai ninguém. Eu falei para eles, ó, bicho! A gente vai estar ao vivo, lá e tal, auditório, plateia, mas aonde a gente vai ganhar esse jogo é nas externas. Na externa, A gente vai criar um monte de quadro. Eu falei a gente, mas no início fui só eu. Mas beleza, eu já tinha até algumas ideias de quadro. Eu já fui já com uma parada já visualizando. Eu falei, a gente vai criar um monte de quadro e esses quadros tem que render pra caralho. Vocês vão pra rua e vocês vão com um objetivo. E assim, vocês vão me trazer um material gigante, porque aí eu vou trabalhar uma linguagem de edição com um monte de referência, eu vou aproveitar tudo. O maluco que falar qualquer bobagem na rua tá valendo, me traz. Porque eu não quero uma externa, um quadro editado que dê menos de 10 minutos. Se der menos de 10 minutos, vai pro lixo. Tem que ser 10, 15, 20 minutos. Que legal. Nós vamos estar com 2 horas e meia de programa, né? 10, 15, 20 minutos. Esse é o quadro que tem que ser. Então, assim, vocês vão me trazer e eu vou resolver isso na edição. E nós vamos ter quadros muito foda. Cara, foi isso. O semblante da galera mudou. Mudou ali. Porque, óbvio, ele falou assim, puta, apareceu um cara que sabe o que tá falando. Sim. Então, assim, essa foi a ideia. Eu só precisava dessa ideia. A partir daí foi acertar os quadros. Sim. Que no início eu falei assim, puta, eu vou fazer a sátira do Amaury Júnior, do Flash. Tá. Então eu vou botar, eu já sei que eu vou botar um cara pra zoar. Eu vou botar esse cara do lado de fora das festas. Porque eu tinha pensado em festa, não tava? Porque o Amaury também ia nas empresas, mas ele ia nas festas. Falei, eu vou fazer as festas, mas eu vou ficar do lado de fora, porque eu vou aloprar. Eu ainda nem tinha dupla. Sim. Não tinha ainda Silvio Verde. Esse formato, né? Mas eu já sabia que eu ia fazer a festa, entendeu? Então, assim, eu já tinha algumas ideias. Eu já sabia que eu queria fazer alguma coisa de pegadinha, diferente das pegadinhas. Porque as pegadinhas são todas encenadas. São todas armadas. Né? Eu falo isso, eu sei que a galera olha assim e fala assim, não é possível. Pegadinha, teste de fidelidade. É tudo encenado, desculpa, não tem como. Olha bem. A gente aqui é tudo ensaiado. Também, né? Mas o legal é assim. Minha né? vida o legal toda ensaiada. O legal é tosco. O tosco. Tem que ser tosco. Sim, isso. Por isso que a gente tá em casa. Aí tinha um Jackass. Mesmo ensaiado, mas for tosco. Tem que ser tosco. E aí, assim, vamos pra rua, então, vamos pra rua pra apavorar.
Óbvio que isso ia dar merda em algum momento, como deu. Foi a morte. A hora da morte. A hora da morte. Com a máscara do Pânico. Aqui, ó. Sim. Ele botou a máscara, vários botaram. Vários botaram. Então, assim, tô falando assim do iníciozão mesmo, em termos da ideia. A morte. A partir daí, a gente começou um processo de que eu estava dirigindo Noite Afora, mas eu me reunia com eles. Noite Afora era um clássico também. E engraçado que naquela época, antes da estreia, o Jorge conhece bem o Emílio. Sim. Eu me reunia. A gente se deu super bem, eu e o Emílio. Aí a gente se reunia, começava a trocar ideia. O Emílio falava assim: você não acha? Pedrão, vai ficar uma bosta. Vai ficar uma bosta esse programa. Ele fala o tempo todo, eu falei, Emílio, calma. E mas o tempo todo, Emílio com aquela coisa dele. Vai ficar uma bosta. Vai ficar uma bosta. Não, é ruim, pô. Não vai, não dá. Você não conhece essa galera aqui. Não, você não sabe. É tudo filho da puta. É tudo os caras não vai fazer, não cara. Vai dar merda, hein? Era isso. Aí, cara, eu comecei a gravar umas coisas. Eu me lembro que eu gravei uma São Paulo Fashion Week. Ficou horrível. Colocou os caras mais avesso no Fashion Week. Exatamente. Aí eu lembro que assim, a gente começou a gravar uns quadros e também a gente chegou a gravar uns 2 pilotos. E eu vou falar pra vocês, tudo ficou muito ruim. Os quadros. Então eu ia eliminando. Eu falava assim, não, isso aqui não vai rolar. Putz, esse cara aqui não dá pra fazer isso. Tudo ficava muito ruim. E eu ia eliminando. Mas eu tinha algumas coisas que eu falava assim, não, isso aqui vai rolar. A festa eu sabia que ia dar certo. Sim. Né? Que eu acho que foi o primeiro quadro que estourou, foi a festa, né? Então, eu fui eliminando. Chegou uma hora que não dava pra mais eliminar nada, mas eu tava tão tão seguro do formato. Eu tava tão seguro que eu falei, foda-se, agora vai. Ninguém viu o piloto. Na estreia, estreou em 28 de setembro 28 de setembro. Semana que minha filha nasceu. Foram 2 partos, a minha filha e depois o Pânico. Um foi de forceps, né? E eu lembro que na estreia, ninguém sabia o que ia ser o programa. A gente tinha quadros editados. Mas ninguém tinha visto ainda. Ninguém viu, porque o piloto ficou tão ruim que eu falei, não posso mostrar pra ninguém. Então eu destruía, eu apagava. E eu via, mas eu via coisas que não davam certo. Assim, me deu algumas informações. Falei, isso aqui é melhor assim. E eu lembro, eu vou falar pra vocês qual foi o meu maior dilema. Meu maior dilema, né, pra estreia era uma coisa absurdamente imbecil. Mas era o meu grande dilema. Eu falava assim, cara, eu não tenho um apresentador. Porque o Emílio é o âncora, mas eu tenho 7 caras. E mais a Sabrina. Depois eu vou falar da Sabrina. Eu tenho 7 caras para entrar ao vivo num estúdio. Como é que eu entro com esses caras? Tipo Silvio Santos, Show de Calouros, que vai entrando um de cada vez com a música. Não vou fazer essa porra, né? Eu falei assim, caralho, cara, como é que eu entro? E aí olhando, eu tava direto na Jovem Pan, né? Aí uma hora eu olhando assim os caras na rádio, de repente eu olhei eles sentados, né? Num oval. Caralho, bicho, é isso. Por que eu tô queimando a mufa? Já começa todo mundo sentado. Começa todo mundo sentado, o Emílio ali no meio, mais destacado, porque é o âncora, é o cara que vai acionar os quadros e a galera. Acabou, tá resolvido. E vambora. Então, isso aí, eu me lembro que quando eu encontrei isso, eu falei, pronto, agora mesmo. Agora é só ter quadro bom pra caralho, que essa agora porra vai